Quando Thaís se divorciou em 2021, passou a receber pensão do ex-marido para a filha pequena. O acordo sempre foi cumprido. Já que o pai também fez, tem que pagar. Ou a mãe também. Se caso ela não ficar com o filho, ela também teria que pagar. Já no caso da dona Regina, a situação foi bem diferente. Quando ela se separou há 35 anos, acionou o ex-marido judicialmente. Tinha que entrar na justiça, né? Aí começou a usar, depois que ela não mata outra vez. Uma vergonha para ele, não é para mim, é para ele, entendeu? Aí depois disso, por uns 3 meses, depois não deu nunca mais. Sumiu do lá. Eu tive que se virar sozinha, a minha mãe teve que virar sozinha também. De acordo com a Lei 5.478, que trata da ação de alimentos, a pensão de pais separados é obrigatória para os filhos menores de 18 anos. O pagamento pode ser prorrogado até 24 anos se o filho estiver cursando pré-vestibular ou os ensinos técnico e superior. O valor devido varia de acordo com a condição socioeconômica do pai ou da mãe. Normalmente, é fixado em 20% da renda do alimentante, se houver apenas um filho, e 30% quando há 2 ou mais filhos. Qualquer mudança ou uma situação de desemprego deve ser informada à Justiça para que o valor seja revisto. No caso de descumprimento da decisão judicial sem justificativa, o alimentante pode ser preso sem direito à fiança. A medida está prevista no artigo 244 do Código Penal. Casos assim costumam ganhar notoriedade na mídia, com famosos sendo responsabilizados por descumprir o pagamento de pensão alimentícia. Nas ruas, grande parte das pessoas aprova. Eu acho justo. Sabe por quê? Porque a alimentação está muito cara e hoje em dia para você custear uma despesa para criança, que é muito dinheiro. Tem que mandar prender, porque se a pessoa fez o filho, tem que arcar com a consequência, né? Tem que arcar com aquilo e fazer o que é certo, pagar a pensão. Eu concordo sim, que tem que ser preso, porque a criança não pediu para vir ao mundo, né? Então se a criança não pediu para vir ao mundo, tem que ter a responsabilidade de um pai para cuidar. Tem muitas mulheres independentes, mas tem muita mulher que depende do homem. Eu vejo muita criança nas ruas passando necessidade, o pai às vezes não quer pagar, a mãe fica sofrendo, pedindo as coisas. Eu acho justo prender esses caras que não pagam pensão. A desembargadora do TJMG, Alice Birchall, explica que, mesmo prevista em lei, a prisão de quem deve a pensão alimentícia é determinada em situações específicas. Para fazer o pedido de prisão, as 3 últimas parcelas têm que estar em atraso. Então, você pode cobrar 10, por exemplo, tem 10 meses que ele não paga, mas desde que os 3 últimos estejam em atraso, pode-se pedir a pena de prisão. Agora, se, por exemplo, ele voltou a pagar agora, mas ele ficaram para trás 6 parcelas, essas 6 parcelas só podem ser executadas, que é a cobrança, né? Mas a gente chama execução, sob pena de constrição patrimonial. O que é isso? Penhora de alguma coisa. A desembargadora explica ainda que a pensão alimentícia não contempla apenas os gastos com nutrição. Tudo que for preciso para ter uma existência digna. Quer dizer o seguinte, alimentos, saúde, então medicamentos, escolaridade, então tudo que precisa para a escola, não só a mensalidade escolar, mas uniforme, material escolar e lazer. A criança, como todos nós, precisamos de lazer para nós podermos nos desenvolver, inclusive socialmente. Quando se fala em pensão alimentícia, o mais comum é pensar na obrigação de pais separados em prover as necessidades dos filhos. Mas você sabia que o contrário também acontece quando pais e avós pedem pensão aos descendentes? É o que diz o artigo 1696 do Código Civil. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, ou seja, pais e avós, e cuja obrigação recai nos mais próximos em grau. Nessa linha ascendente,
eu tenho o dever de cuidado também, do mesmo jeito que eu tenho com a minha linha descendente, que são meus filhos, né, meus netos, meus bisnetos. Então, essas pessoas idosas, que às vezes um filho só fica cuidando, na verdade, ela tem que pedir pensão para os outros filhos, para que todos cuidem proporcionalmente. Assim como na pensão devida aos filhos, muitas pessoas também concordam que filhos e netos devem prover os pais e avós necessitados. Eu acho que é correto, que seus pais e os avós olham por eles, eles também têm que olhar por nós. O pai criou o filho a vida inteira, né? O avô, é certo. Só não sabia, mas é certo. Eu acho que é justo, porque às vezes acontece de pais, né, tá em dificuldade, filho e netos ter condições de não ajudar. Então eu acho que tudo tem que ser com bastante critério, para que ninguém saia no prejuízo e não crie nenhum tipo de clima ruim na família. Porque afinal de contas tem muitos idosos desamparados aí hoje em dia, né? E aí, se a justiça coloca essa previsão legal para poder ajudá-los, eu acho que é viável, sim.